Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Que oportunidade que nós temos de poder aprender o melhor de Deus. E juntos nós estamos aprendendo este melhor de Deus para o nosso tempo na Escola Dominical. O assunto desse trimestre é hermenêutica. Entendes o que lês? E olha, nós estamos no estudo tão empolgante, já estamos na lição número 6. Parabéns! Parabéns para você que está se dedicando, está aperfeiçoando, que quebrou o paradigma de achar que hermenêutica é um assunto difícil de ser estudado. E nós temos aprendido de quanto é simples e o quanto é bom aprender a palavra de Deus. E o pastor Benjamin, que é o comentarista desta revista, é o editor, assistente do programa Educação Cristã Continuada, está contribuindo aqui ao longo desse trimestre com preciosas contribuições, muito estudioso e valoroso. E que bom, pastor Benjamin, que nós estamos tendo essa oportunidade de tê-lo aqui e que bom, né, nós podermos aprender e quebrar paradigmas. Olha, nós estamos com os bastidores, os comentários dos alunos. Rapaz, eu achava que hermenêutica, quando me falaram de hermenêutica eu perguntei, será que é de comer? E agora a gente tem aprendido que é sim também de comer, é uma oportunidade de a gente aprender mais de Deus. Mas aprender também o comer no sentido literal e o sentido figurado, que faz parte da hermenêutica. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Bogo. Para mim é um privilégio estar aqui. Que bom, meu pastor. Junto nós vamos estudar então a regra do contexto. O que é isso, pastor? Regra do contexto. Olha, abra a sua revista, por favor, e veja o seguinte, eu quero começar com uma expressão. Todo texto fora do contexto é um mero pretexto. Então, tem muitas pessoas que, como você falou numa aula anterior, tem pessoas que vão pregar e elas leem o texto, saem do texto e não voltam mais para o texto. Meu pai falava muito isso, que é o pregador de 3 pontos. E tem pessoas que usam uma expressão fora do seu contexto. Ora, pastor Bogo, algumas vezes não basta o conjunto de uma frase para identificar qual é o sentido daquela palavra ou expressão. É preciso ir no seu contexto mais imediato. Lembra daquela palavra que nós falamos de uma pedrinha que se lança na água e faz círculos concêntricos? Assim também tem a ver o contexto. Tem um contexto mais imediato que pode estar já no versículo. Tem um contexto após esse contexto imediato, que pode estar no conjunto do texto. E às vezes está no livro todo para poder entender o que o autor está dizendo. Então é o exercício da dedicação também, de poder olhar não somente agora a frase ou a palavra, mas todo o contexto do que se refere ao que ele está lendo. Houve algum tempo atrás, não sei se o amigo ouvinte aí está lembrado, de um pastor no Goiás, que ele leu o texto sobre adultério. Eu lembro. Na Bíblia, de um modo errado, e o próprio repórter o corrigiu, porque ele, lendo esse texto errado, ele foi adulterar com a mulher de um outro homem da igreja. E o repórter corrigiu ele. Mas não é assim que a Bíblia está dizendo. Vai lá e adultera. Mas não é adúltera. E a palavra era adulta, não só que o cara era um ignorante, carnal. Entendeu? Não era só ignorante, era ignorante carnal. Ele quis se aproveitar da mulherzinha do outro. Então, tem pessoas que cometem erros absurdos só porque eles querem ler o texto fora do seu contexto. E aí eles têm um mero pretexto. Muito bem. E quando nós chegamos nessa fase, nesse tópico de sinônimo ou antônimo, o que significa isso? Bem, tem expressões, pastor Bogo, que é preciso ver o seu sinônimo. Tem coisas, por exemplo, que a palavra que é dita só pode ser entendida no contexto quando você vê um sinônimo referente à mesma expressão ali mais adiante. Então, há vários aspectos aqui. Vamos ver, abre a sua revista, por favor, na página 37. Tá? Gálatas 3,17 fala de aliança. Seu sentido é explicado pelo vocábulo promessa, que aparece no final do mesmo verso. Então, aqui, aliança e promessa significam a mesma coisa. Nesse caso é. Seria um exemplo mais simples, não nesse sentido, mas é trocar alegre por contente. Exatamente. Agora, vamos ver Colossenses 2,7, fica mais claro. Paulo fala de que nós somos
radicados e edificados em amor. A explicação vem pela expressão que aparece logo em seguida, confirmados na fé. Então, radicado quer dizer confirmado. É um sinônimo possível que dá ao texto o entendimento de que nós precisamos para tê-lo. E o sentido restritivo? Tá. Vamos pensar o caso de Davi. Aham. O caso na página 37 mesmo, você pode observar aqui Davi. Davi diz assim, ele faz uma oração desesperada. Davi está debaixo de uma pressão tremenda de um homem chamado Cuxi, um benjamita chamado Cuxi, que resolveu perseguir ele, dizendo dele um monte de asneiras, colocando sobre ele um monte... Mas Davi não era um rei comum, ele era um homem de Deus. E Davi vai orar a Deus e diz assim, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão. Ora, pela questão restritiva, o que Davi está dizendo? Davi não está dizendo que não tem erro nenhum, que é justo demais, não. Davi está falando o seguinte, no contraponto do que benjamita Cuxi está dizendo, eu tenho retidão, ele está errado, não sou eu que estou errado. Então, olha e julga-me segundo a minha retidão, porque ele é mentiroso. Certo. Agora, não está dizendo de modo algum que Davi não tenha pecado em outras áreas, porque Davi teve um monte de situações que ele não passava no prumo de Deus. Perfeito. Tá certo? Nós vamos avançar um pouco, pastor, para a gente não correr o risco de lá na frente faltar tempo. Mas eu não quero terminar esse tópico sem falar deste exemplo. Tem outros, o aluno pode comparar em casa, mais a letra B, né, da parábola intitulada O Administrador Infiel. Mas a letra C também, o cego de nascença. Está muito bem explicado, inclusive. Mas a letra D, que ela é clássica, né, e podemos dizer aqui nesse contexto, já que a aula é a regra do contexto, a clássico erro de contexto, não julgueis para não ser julgado. Aí a pessoa pensa o quê? Eu não posso julgar ninguém. Uhum. Eu não posso fazer isso. Ou então outra clássica também, maldito aquele que confia no homem. A gente pode falar das duas coisas. Vamos fazer bem simplesinho. Uhum. Veja bem, o que Jesus está falando? Jesus está falando de uma lei chamada lei da equivalência. Ele falou o seguinte, com a medida que vocês medirem, serão medidos também. Isso é uma lei. Se o cara plantar pouco, ele vai fazer o quê? Vai colher? Pouco. Se ele plantar muito, ele vai colher? Muito. Então, há uma equivalência. Então, de acordo com o que tu medires alguém, tu vai ser medido. Porque tem uma outra lei anterior a essa, que é a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, Jesus está dizendo, se você julgar com uma medida injusta, você também será julgado. Então, não julgue. Não faça essa bobagem, porque se você for julgar de modo errado, você vai ser julgado do modo errado. E se você passar da medida, também passarão da medida com você. Mas ele fala lá, mais adiante, Mateus 7,1, ele fala isso. Mas em João 7,24, ele diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai, sim, pela reta justiça. Qual é a reta justiça? A justiça do Evangelho, do Reino de Deus. Uhum. Então você pode julgar sim, não mediante a aparência e nem com um sentido proporcional errado. Porque se você julgar errado, Paulo diz assim, aquele que comete injustiça receberá em troca a injustiça feita e nisso não há acepção de pessoas. Entendi. Depois, no próximo bloco, a gente continua para falar o outro erro de fora de contexto. Fique ligado e nós voltamos logo.